Que é esperado de um sênior, de um pleno ou um júnior dentro de uma empresa? Esses são os 3 aspectos que eu julgo que formam um profissional. E é por isso que você deveria preocupar e procurar evoluir sua carreira. Fala pessoal, muitíssimo bem-vindo ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro. Bom, se você chegou nesse vídeo pelo título, sinto lhe informar que você caiu num clickbait. Talvez esse seja o título mais clickbait que eu já fiz. É óbvio que não dá para se transformar em um sênior em 3 semanas, mas eu gostaria de falar com vocês sobre esse processo de transição de carreira, o que é esperado para um júnior, de um pleno, de um sênior, como que eles se posicionam dentro de uma empresa. E também eu tenho outro recadinho. Deixe só, se você gostar do conteúdo, deixe sua curtida, deixe um comentário para ajudar no engajamento, compartilhe com a galera. Esse é um assunto que é difícil de encontrar no YouTube e dá um trabalhinho para fazer, né? Você sabe o que é esperado de um sênior, de um pleno ou um júnior dentro de uma empresa? Bom, eu andei refletindo e sobre todas as experiências que eu já tive ao longo da minha carreira, já tive a oportunidade de trabalhar em empresas de diferentes perfis, né? Empresas que desenvolvem o próprio produto ou empresas que recebem financiamento, empresas, enfim, que tratam esse vetor de uma maneira diferente, né? Como remunerar ou recompensar o crescimento dos próprios funcionários. Eu percebi que há algo em comum e eu tentei simplificar para que a gente consiga entender com um pouco mais de clareza o que é esperado, quais são os aspectos que são procurados num profissional. E aí eu resumi isso em 3 aspectos. Olha só. Essa é uma abstração que eu mesmo fiz, sabe? Eu não peguei essa referência de lugar nenhum, mas fazendo essa reflexão eu entendi que há esses 3 aspectos que todo profissional é construído dentro de uma empresa. Então, existe a técnica, o negócio e a comunicação. Quando a gente fala da técnica, a gente está falando propriamente das ferramentas que você utiliza. Ou seja, se a gente está falando de um desenvolvedor de software, é a linguagem que ele trabalha, é o conhecimento sobre estruturas de dados, a fluência que ele tem na linguagem de programação que ele atua, conhecimento em arquitetura, padrões de projeto, enfim. De que forma ele consegue utilizar o que ele sabe, as ferramentas que ele utiliza para agregar valor ao negócio. E aí, já mencionado, o negócio é tudo que diz respeito à empresa. Qual é a estratégia da empresa, como a empresa ganha dinheiro, quais são as forças, as fraquezas, a visão estratégica, o roadmap, e, enfim, tudo que a empresa está fazendo em termos de negócio. Por último vem a comunicação, ou seja, a comunicação é como você consegue transferir o seu conhecimento, conversar. Na medida que você vai crescendo uma empresa, obviamente que é esperado que você seja capaz de transferir o seu conhecimento. Que você não seja uma pessoa que concentra conhecimento, que guarda para você e não ajuda ninguém a crescer. Então, quanto mais senior você for, mais é esperado que você ajude os outros a crescerem. Então, você precisa transmitir informações de maneira clara. Não só informações técnicas, obviamente, mas você saber negociar com seus stakeholders, com o seu líder, com o cliente, dependendo da sua posição. Então, esses são os 3 aspectos que eu julgo que formam um profissional. E para ilustrar isso, eu peguei algumas vagas no LinkedIn para a gente entender como elas são descritas. E dá para perceber, especialmente nesses aspectos, o que é esperado em cada nível. Então vamos lá, vamos olhar uma vaga de júnior aqui, que eles chamam de entry level. Então, para a gente começar, eu peguei uma vaga aqui que é entry level, ou seja, júnior. E aí ele começa a descrever sobre a vaga, né? Está procurando por um novo desafio, tem paixão por jogos espaciais e trabalha, enfim, e aqui ele vai descrevendo, além das habilidades técnicas, estão procurando alguém que é realmente apaixonado por jogos de espaço e animados em trabalhar num estúdio independente. Mas olha a descrição da vaga. Então as responsabilidades: implementar mecânicas gameplay em Unreal e C++, colaborar com o desenvolvimento do time, entender o básico de um game design e tal. Isso é toda a parte técnica. Trabalhar bem com outros elementos, aqui é uma parte de comunicação, saber fazer o troubleshoot e o debug, otimizar gameplay, ser apaixonado por jogos de espaço. Ok. Quais são os requisitos? Então você tem experiência em Unreal 4, um conhecimento em blueprints da Unreal 4, um conhecimento sólido em C++, experiência. Então se você vai vendo, olha só, excelência em resolver problemas, team player, que é uma parte de comunicação. Você não vê aspectos relacionados a negócio, obviamente, porque negócio, vamos discutir depois, é algo que você conquista com o tempo, você entende com o tempo. E aqui, então, você pode perceber que a descrição ela é muito técnica, né? Técnica e um pouco de comunicação. Durante as pesquisas, eu fui, olha só, então eu estou procurando por game developers na União Europeia. Olha que coisa legal.
Quando eu procuro por níveis de experiência, eu posso olhar aqui, ó. Se eu selecionar vagas de estágio ou vagas júniores, eu tenho 78 resultados. Quando eu seleciono níveis um pouco maiores, Associate ou Mid Senior, então você vai para 211. O que isso significa? Há uma certa saturação no mercado de pessoas na posição de júnior. Por outro lado, há uma demanda que não é atendida de pessoas mais experientes, de Mid Senior, por exemplo, plenos e sêniors. Então, as vagas de júnior, elas já estão sendo atendidas e você tem menos disponibilidades. Por outro lado, estão faltando seniores, ou seja, estão faltando essas pessoas, esses júniors, ganharem experiência, adquirirem, evoluírem na carreira para conseguirem ocupar essas vagas. Então, tem muito mais oportunidades em sênior e é por isso que você deveria preocupar e procurar evoluir sua carreira. Vamos pegar as vagas de Sênior e aí a gente vai ver a descrição, olha só. Então a descrição, o que você vai fazer? Criar features gameplay, colaboração com a arte e o game design, colaborar com outros programadores. Então olha só, já tem um aspecto de comunicação mais elevado, ou seja, você vai ter que colaborar com mais pessoas. É esperado que você saiba colaborar com mais pessoas. Conceber sistemas que podem ser usados ou estendidos em outros games, ou seja, aqui você já tem uma parte mais de arquitetura, de você saber construir sistemas e tudo mais, otimização de código e prover documentação. Documentação é uma parte de comunicação, obviamente, né? Técnica e comunicação. É esperado que você tenha mais experiência, né? Então, 5 anos de experiência com sistemas multiplayer e assim por diante. Também tem uma parte técnica, né? Aqui é do Paris Studio. Obviamente que as vagas de sênior, elas demandam mais experiência, mais tempo, o que naturalmente vai fazer você adquirir mais conhecimento técnico e também desenvolver sua comunicação. Resumidamente, como que eu entendo isso? Quais são os perfis de júniors, plenos e sêniors, mais ou menos que é encontrado dentro das empresas? Se nós olharmos aqui temos uma barra, ou seja, essa pessoa aqui, ela não sabe nada, ela não tem nada. Ela é você vê que ela é crua em técnica, negócio e comunicação. Normalmente, o perfil júnior, ele tem muitas vezes, em média, um nível técnico muito baixo. Então é só a técnica, ele não tem mais nada. Na medida que ele vai evoluindo, ele continua júnior, certo? Ele ainda não tem aspectos de comunicação, ele não tem negócio, ou seja, ele não tem habilidade de tomar decisões acerca do negócio e ele não tem habilidade de comunicar suas habilidades ou mentorar outras pessoas. Ele ainda continua júnior. Quando ele começa a desenvolver essa comunicação, ou às vezes ele já tem isso, mas ele precisa desenvolver. E como fazer isso dentro da empresa? Isso demanda um pouco de tempo. Ele já começa a talvez saltar um pouco para o pleno, ou seja, ele tem um domínio técnico bom, ele consegue atuar de maneira autônoma, ele não precisa de pessoas dizendo o que ele deve fazer e tal, ele segue um roadmap, ele sabe se virar, demanda pouquíssima assistência e ele sabe se comunicar. Então esse cara, ele já começa a trabalhar como pleno. E aí, ele, muitas vezes para ser um pleno propriamente dito, ele é um cara que também começa a ter conhecimento do negócio que ele trabalha. Então ele precisa, para tomar boas decisões, você precisa saber em qual negócio você trabalha. E aí, obviamente, saber se comunicar. Essa autonomia, trabalhar sozinho, sem demandar, isso é uma habilidade de comunicação. É como você sinaliza que você não precisa de suporte ou não precisa de alguém ficar fazendo microgerenciamento com você. Essa habilidade também é importante. Então, na medida que ele começa a juntar, montar esse quebra-cabeça, ele começa a evoluir na carreira. E aí você pode ver que a comunicação vai aumentando. E aí tem um perfil que é pleno sênior. E aí é muito comum de encontrar, porque muitas vezes ele tem um conhecimento de negócio alto, ele tem um conhecimento técnica alto, mas ele não tem comunicação. E aí você olha, é aquele cara que concentra muito, ele consegue agregar muito valor no produto, mas ele não sabe se comunicar. Muitas vezes esse cara ele tem seu valor, mas do ponto de vista de negócio, de empresa, ele é limitado, porque ele concentra a informação e se a empresa depender dele, a empresa pode se ferrar, porque se esse cara sair, enfim. Então esse não é um perfil muito desejado, uma pessoa que não sabe se comunicar, né? Mas aí, obviamente, pleno sênior é uma pessoa que tem aqui uma boa habilidade em todas as áreas, e aí negócio é uma coisa que só conquista com o tempo. Você não consegue entrar numa empresa nova. Claro, se você já veio de uma empresa, passa para uma outra com um perfil semelhante, essa barra de negócio vai crescer rapidamente. Então, aí você pode me perguntar, pô, mas então como é que as empresas contratam sêniors? É porque a pessoa tem as outras habilidades já bem definidas, tem um nível de comunicação e técnica muito bons. E aí, com pouco tempo, a empresa, de certa forma, paga para que essa pessoa aprenda sobre o negócio. E aí, é muito rápido a escalada para chegar no nível, né? Então essa é a habilidade do sênior. O sênior consegue chegar no nível de forma rápida.
um caso de um júnior ou mesmo de um pleno, a empresa precisa dar o tempo para que ele se prepare, né? E aí, esse é outro perfil, talvez continuando aquele primeiro que eu mencionei, sobre ter muita técnica, ter uma técnica muito avançada, ter um conhecimento muito bom de negócio, mas comunicação zero. Esse cara também é sênior, mas ele não é um perfil bom. E aí o cara também pode saber muito de negócio, muito de técnica, pouca comunicação. Também não é legal. O legal é sempre ter um equilíbrio. Você não precisa ter um domínio completo das coisas, mas é muito importante que para crescer você saiba do negócio da empresa. Você saiba o que a empresa faz, você saiba o que ela vende, como ela trabalha, como ela ganha dinheiro, os riscos e tudo mais, como eu mencionei mais cedo. Então esse é um perfil muito bom. É um sênior que ele sabe muito bem do negócio, e se comunica bem e tem um nível técnico muito bom. Esse é o perfil talvez perfeito mais comum, né? Esse cara também muito bom, só que já é raro de encontrar. Você ter alguém que se dedicou e evoluiu tecnicamente, mas tem um nível de comunicação muito alto, ou seja, essa pessoa tem uma alta habilidade de negociação, sabe se comunicar em diferentes contextos, ela consegue sinalizar para os diferentes stakeholders, para os liderados, para os líderes e tudo mais, ela sabe fazer muita coisa, e tem um excelente conhecimento de negócio. Normalmente, esse cara não está na área técnica, ele não está na engenharia, né? Esse cara está literalmente na parte de negócio. Ele sabe muito negócio, ele sabe se comunicar muito bem, então é alguém de produto, alguém de marketing e outra área. Então, normalmente esse perfil é muito difícil de encontrar. E aí, se você tem tudo, provavelmente esse cara é um Jedi, esse cara não, né? Ele é uma sumidade, não vai ser encontrado de forma alguma e vale muito dinheiro um cara desse, né? Confesso que eu nunca conheci alguém que tenha técnica perfeita, sabe muito sobre o negócio e tem uma comunicação absurda. Bom, espero que se você está procurando crescer na sua carreira, isso te dê uma visão legal e consiga te direcionar para você entender, conseguir entender quais são os gaps que você tem, né? Quais são as oportunidades de melhoria que você tem. Talvez você, né, precisa melhorar em comunicação ou mesmo dominar mais sobre o seu negócio, ou às vezes evoluir tecnicamente. Depois vamos fazer vídeos sobre o que você pode evoluir na parte técnica para melhorar e crescer como profissional, e a gente pode fazer em outras áreas também. Então, se você gostou, é aquilo, deixa o gostinho aí, um comentário, compartilha, e que eu agradeço imensamente. E é uma forma de retribuir todo o trabalho para a preparação desse conteúdo, né? Então agradeço, te vejo no próximo vídeo, valeu!